23 de março de 1986. À luz pálida daquela manhã, 14 homens subiram em 2 canoas e partiram rio abaixo, como tantas vezes fizeram antes. 14 redes, 14 histórias enroladas na mesma corda. O que eles levaram e o que deixaram para trás, para as famílias, para a vila, para o próprio Xingu, transformou-se, nas semanas e anos seguintes, em um segredo que ninguém em Vila Sossego conseguiu esquecer. Vila Sossego era, e ainda é, um lugar definido pelo rio. As casas ficam debruçadas na margem, as rotas seguem a água, o sustento vem das redes e da pesca de peixes como tambaqui. O relógio da comunidade não é marcado por horas, mas pelas marés. Quando o rio sobe, as canoas descansam, quando baixa, as redes são lançadas. Lá, quem conhece o tempo também conhece a vida do outro. Mané da Rede era uma dessas referências. Trazia nas mãos o ofício de quem passa a vida conversando com o rio. Tinha 42 anos, era conhecido pela calma e pelo talento para encontrar cardumes onde ninguém mais via esperança. Ao seu lado, o filho Toinho, 17 anos, aprendia a linguagem das marés. Havia também Zé Preto, os irmãos Almeida, Raimundo, Sebastião e João, e outros nomes que, para quem vivia naquela margem, significavam almoços compartilhados, trocas de trabalho e festas de santo. As pessoas não eram números, eram pais, filhos, companheiros das andanças ribeirinhas. Naquele fim de semana, a rotina seguia o costume. Prepararam mantimentos, enrolaram as redes, trocaram piadas e promessas de voltar com boa pesca. A pesca no Poço do Jacaré, um trecho conhecido do rio Xingu, era tradicional. Bons cardumes, praias de areia para acampar e sempre histórias para contar. Mas algo diferente havia começado a percorrer as margens nas semanas anteriores. Pequenos sinais que, à primeira vista, poderiam parecer irrelevantes, mas que a comunidade guardou com inquietação. Canoas apareciam à noite sem as lanternas acesas. No cais, homens estranhos eram vistos observando as margens. Motores de butemborde, fortes e ruidosos, rompiam a madrugada, deixando um rastro de fumaça e preocupação. Havia relatos de homens armados circulando próximos aos pontos de extração de madeira. Para muitos, aqueles eram apenas boatos, para outros, eram indícios de que algo maior se espalhava pela floresta. Na manhã da partida, ninguém imaginou que aquela saída seria a última. As canoas sumiram no espelho do Xingu e o vilarejo retomou suas ocupações cotidianas. Dias se passaram sem notícias. Quando o grupo não retornava no tempo esperado, a ansiedade cresceu. A espera virou apreensão. A primeira suspeita foi a pior de todas: um acidente, uma noite ruim, um banco de areia traiçoeiro. Mas conforme os dias se estendiam, a comunidade decidiu agir. Organizaram buscas. Liderados por Raimundo Baré, homens remaram contra a corrente, seguiram trilhas conhecidas, chamaram nos brejos e nas ilhas, e confrontaram um silêncio que parecia alheio à vida que aquele rio sempre entregava. Quando chegaram ao acampamento onde os pescadores costumavam dormir, encontraram sinais de que houvera presença humana recente. Restos de fogueira, panelas ao lado de iscas, redes dobradas. Mas não havia ninguém. Não havia equipamentos pessoais, não havia as vozes que habitavam aquela margem. A sensação era de abandono deliberado. Rastros na lama indicavam que canoas haviam sido puxadas para a margem. Marcas na areia sugeriam um arrasto. E havia algo que fez a espinha de Raimundo gelar. Pegadas de botas pesadas. Não as sandálias típicas dos pescadores, mas sulcos de sola robusta, estranhamente militares. A imagem de botas marcando a areia foi recortada no silêncio do lugar como uma pergunta sem resposta. E então encontraram algo que mais tarde viria a ser decisivo: uma tarrafa, rede usada para apanhar peixes, com um pedaço de corda vermelha preso a ela. Segundo relatos da comunidade, aquela tarrafa pertencia a um dos homens desaparecidos. Pouco depois, seu Dico, barqueiro que passou a colaborar com as buscas, encontrou uma canoa parcialmente submersa e com furos no casco. As perfurações eram apontadas por moradores como incompatíveis com detritos naturais. Pareciam causadas por ferramentas pontiagudas, como forma de desabilitar e afundar a embarcação. Tudo isso começou a desenhar um quadro que não cabia na primeira hipótese de tragédia natural. A polícia de Altamira tardou a chegar.
Essa demora gerou frustração e revolta na vila. Registros policiais posteriores descrevem o deslocamento de equipes e perícias, mas, no calor das primeiras semanas, as famílias sentiram que o Estado não estava à altura da urgência. As autoridades exploraram hipóteses iniciais, afogamento, ataque de animal, mau tempo, e diante da ausência de corpos, essas explicações soavam insuficientes. A comunidade empilhou perguntas para as quais não havia respostas imediatas. Por que as canoas foram abandonadas? Para onde levaram os pertences? Quem tinha interesse em agir assim em um local onde a pesca é o sustento de todos? Meses depois, a maré das pistas começou a virar. Documentos do processo e depoimentos recolhidos na investigação apontam para um desenvolvimento que mudou a natureza do caso. Uma denúncia anônima direcionada à delegacia relatou a existência de uma operação clandestina de extração em madeira nobre nas redondezas, mogno e cedro. Segundo essa denúncia, homens armados protegiam a retirada ilegal e havia uma estrutura de apoio, que incluía embarcações rápidas, acampamentos temporários e patrulhas noturnas. Com essa pista, investigadores iniciaram diligências que identificaram sinais compatíveis com movimentações de madeireiros. Alguns moradores já suspeitavam disso, outros não queriam acreditar. A ideia de que o silêncio do rio pudesse estar ligado a interesses econômicos violentos foi um choque. Foi nesse contexto que começou a emergir a figura conhecida apenas como Jota, um madeireiro que, tempos depois, procurou cruzar o fio entre o que havia visto e o que sua consciência não permitia mais silenciar. Conforme depoimentos e reconstruções feitas pela polícia, Jó confessou, em grande parte, ter participado de operações de retirada clandestina de madeira na região e descreveu que, numa noite em que os 14 pescadores teriam testemunhado atividades irregulares, houve uma decisão extrema por parte dos responsáveis pela extração. Segundo a confissão assinada por Jó nos autos, e conforme narrativas recolhidas por autoridades e por relato de um padre local que o atendeu, os pescadores foram detidos, amarrados e, em seguida, as canoas teriam sido empurradas na direção de corredeiras conhecidas como a Garganta do Diabo. Os corpos, conforme esses relatos, não foram encontrados. A hipótese levantada por Jó e por parte da investigação indicava ação deliberada para fazer desaparecer testemunhas que poderiam atrapalhar a operação ilegal. É preciso deixar claro, essa descrição encontra-se associada à confissão de Jó e a reconstruções policiais. Em muitos pontos, faltam provas materiais definitivas. As buscas subsequentes não trouxeram os corpos, a ausência deles manteve uma zona de incerteza. Ainda assim, a confissão ofereceu um eixo de explicação que até então não existia. A narrativa pública do caso, então, mudou de desaparecimento sem causa aparente para possível homicídio ligado à operação de extração ilegal. Nas folhas do inquérito constam conversas, relatórios de perícia e relatos de moradores. Em entrevistas posteriores, familiares disseram sentir um misto de alívio e de dor. Saber, ainda que em parte, o que poderia ter acontecido não apaziguou o luto. A partir dessa confissão, operações policiais passaram a mirar responsáveis pelas ações ilegais. Alguns homens foram capturados e levados a julgamento, outros conseguiram fugir. Nos autos do processo, há registros de prisões, termos de declaração e, em ao menos uma ocasião, confronto com forças de segurança que terminou em mortes, circunstâncias que foram objeto de apuração e que acentuaram a sensação de que a violência perversa que atingiu Vila Sossego estava ligada a redes maiores, com interesses econômicos e operadores prontos a usar força. Parte das responsabilidades recaiu sobre a estrutura operacional dos madeireiros. Outra parcela permaneceu indefinida, com proprietários e pontos de apoio que, segundo moradores, lucraram e seguiram atuando apesar das investigações. Para as famílias, os desdobramentos judiciais trouxeram reações complexas. Houve condenações, mas também lacunas. Responsáveis que não foram plenamente julgados, indícios que permaneceram sem desfecho, documentos que apontavam para ligações comerciais mais amplas, mas sem completa comprovação judicial. A sensação de impunidade alimentou a memória do que aconteceu. Em rituais simples, mas carregados de sentido, a comunidade começou a ocupar o espaço do luto. Na praia onde as canoas partiram, foi fincada uma cruz. Todo ano,
Parentes se reúnem ao pé daquela cruz, acendem velas na igreja, colocam oferendas e lembranças que sonham em transformar a ausência em memória viva. Dona Sebastiana, esposa de Mané, viveu à sombra desse luto até o fim de sua vida. Em relatos comunitários, ela é mencionada muitas vezes como alguém que manteve viva a esperança de que, de alguma forma, a verdade apareceria inteira. Outros familiares acompanharam o decorrer dos processos, viajaram a Belém para prestar depoimentos, consultaram advogados e sofreram com o peso das mudanças. A pesca, antes gesto cotidiano e alegre, tornou-se lembrança com sal. As crianças que nasceram depois daquele março cresceram o Xingu sobre uma nova luz, não apenas como fonte de sustento, mas como palco de uma violência difícil de aceitar. No âmbito investigativo, peritos consultados em Belém analisaram as marcas encontradas nas canoas e fizeram correlações entre as perfurações e o uso intencional de ferramentas para afundar embarcações. Laudos apontaram incompatibilidades entre uma tragédia natural e as evidências materiais reunidas. Ainda assim, a ausência de corpos tornou qualquer conclusão absoluta impossível. A investigação encontrou obstáculos práticos, a vastidão e a volatilidade do território amazônico, a dispersão de provas na água e na mata e a estrutura de quem fez da ilegalidade uma forma de renda. Tudo isso contribuiu para a sensação de que, na Amazônia, crimes econômicos se inscrevem numa geografia que frequentemente dificulta responsabilizações completas. Reconstituir o que de fato aconteceu naquela manhã exige, portanto, negociação entre relatos, provas e lacunas. Quando falamos da versão apresentada por Jota, estamos tratando de uma peça essencial da investigação, mas que precisa ser lida no contexto de outros elementos probatórios. Segundo ele, os pescadores testemunharam a operação de retirada de toras de mogno e cedro. Ao se tornarem testemunhas incômodas, teriam sido eliminados para que a operação seguisse impune. Essa versão, se confirmada em todos os seus detalhes, desenharia uma trama de violência diretamente motivada por interesses econômicos. Porém, como os autos também mostram, há indícios que permanecem em aberto, inclusive sobre quem, do lado empresarial e logístico, financiou e amparou a operação. A confissão de Jota também se entrelaça com uma dimensão humana difícil de quantificar: arrependimento, medo e sobrevivência. Jota aparece nos registros como alguém que, de certo modo, decidiu quebrar um silêncio coletivo. Em encontro com um padre da região, procurou reconciliação espiritual. Mais tarde, levou às autoridades elementos que, sem sua colaboração, talvez jamais teriam chegado ao processo. Em depoimentos que constam em ata, G detalha com tremor nas palavras noites de vigilância, armas escondidas e ordens vindas de uma liderança local descrita por moradores apenas como o coronel. Essa figura, nas falas de quem circulou pela região, representa o comando, alguém que organizava a retirada de madeira e contratava homens para proteger as operações. O coronel, nas investigações, foi peça interrogada e apontada por testemunhos, mas parte de sua identidade e responsabilidades permanecem em algumas frentes indefinidas nos autos que chegaram ao público. Os desdobramentos judiciais que vieram depois da confissão foram complexos. Processos se arrastaram, recursos foram interpostos e o tempo fez sua parte. Testemunhas mudaram, memórias se fragmentaram e o território seguiu sendo, para alguns, palco de novas disputas. Ainda assim, formalmente, houve prisões e julgamentos que reconheceram participação de alguns indivíduos nas ações contra os pescadores. Para muitos habitantes de Vila Sossego, no entanto, a sensação foi de uma justiça que chegou em passos curtos, incapaz de abarcar toda a rede que permissivamente alimentou a violência. A narrativa pública do caso passou a incluir a noção de que a violência ambiental, no sentido amplo, que mistura exploração ilegal, coerção e violência letal, é um problema estrutural, não apenas um crime isolado. Ao longo de décadas, a história dos 14 desaparecidos transformou-se em memória coletiva. A cruz na praia virou ponto de encontro. Em missas e celebrações, velas são acesas. Em entrevistas com alguns moradores, a dor é visível. Não só a dor da perda, mas a indignação por ver interesses econômicos sobrepor-se à vida simples de quem depende do rio.
A lembrança dos nomes Mané da Rede, Toinho, Zé Preto, os irmãos Almeida, Chico Curió, Nego Velho, Dico Malhadinho, Bento da Curva, Zeca Tambaqué, Seu Moacir, Gilmar, Pedrinho, continua viva. Evocar esses nomes é também um gesto político. É afirmar que aqueles rostos não foram apagados por um segredo e que a verdade, por mais dolorosa, deve ser conhecida. A história, no entanto, não se encerra com a confissão ou com os processos que a seguiram. Ela abre uma porta para perguntas maiores sobre a Amazônia e sobre a violência ligada à exploração ilegal de recursos. Operações de extração de madeira, quando não reguladas, criam corredores de ilegalidade. Trabalhadores terceirizados, motores ruidosos, proteção armada e um mercado que consome produtos sem origem clara. Onde há lucro fácil, há incentivos para silenciar quem denuncia. E como a investigação de 1986 e os anos seguintes sugerem, a presença desses interesses pode transformar um rio em palco de desaparecimentos e emolumentos. Há também uma camada institucional que precisa ser considerada. Moradores repetiram em depoimentos a sensação de abandono. Autoridades apontaram dificuldades logísticas para atuar em regiões remotas. Peritos alertaram para a fragilidade de provas em ambientes aquáticos. Tudo converge para uma conclusão pesada. A proteção de comunidades tradicionais exige não apenas respostas pontuais, mas políticas que articulem presença estatal, fiscalização eficaz e receitas que não incentivem a violência econômica. Enquanto essas engrenagens não girarem em conjunto, o risco de que casos como o de Vila Sossego se repitam permanece real. Voltando àquela manhã de março, ao mistério que se instalou e à palavra segredo que passou a rondar a vila, o segredo não foi apenas o que aconteceu com os 14 pescadores. O segredo foi, em parte, que interesses econômicos pudessem se mover de maneira tão impiedosa em território onde a vida coletiva era aparentemente visível a todos. Desvendar esse segredo significou revelar uma engrenagem de extração, mão de obra, proteção armada e medo. Para algumas famílias, a confissão de Jota foi uma abertura importante. Para outros, as lacunas processuais mantiveram a sensação de que faltava algo vital, justiça completa. Ao narrar este caso, é importante lembrar que muitas reconstruções que ouvimos e que foram usadas na investigação estão sinalizadas como tais nos autos. Segundo depoimentos locais, conforme confissão de Jota e de acordo com registros policiais e laudos periciais. Em pontos onde a prova material não alcançou a certeza, a narrativa precisa manter a prudência jornalística. Há fatos centrais, a data do desaparecimento, os nomes dos pescadores, a existência de uma operação clandestina e a confissão de Jota que estão documentados. Há, porém, elementos que permanecem indefinidos, e essa indefinição é parte do mistério que transformou a história em vigilância permanente. O impacto humano, por outro lado, não é indefinido. Ele pulsa nas memórias dos vivos, nas mesas vazias, nas roupas que não foram mais usadas, nas mãos que antes lançavam redes. É visível em quem ainda marca no calendário o dia 23 de março. A dor traduzida em rituais comunitários é um chamado à lembrança, olhar para o que foi perdido para que o erro não se repita. É um apelo para que a sociedade reconheça o custo humano da exploração ilegal e para que políticas públicas apoiem aqueles que vivem às margens, protegendo não só a floresta, mas a vida que ela abriga. O rio, que tantas vezes foi descrito por moradores em linguagem lírica, o xingo que dá e sustenta, também foi testemunha muda. Nas águas, pedaços de evidência desapareceram. Na areia, marcas de botas se mantiveram por dias, até serem levadas pela maré. Em parte, o segredo ficou com o rio. Mas a reconstrução feita pela investigação, a confissão de um dos envolvidos e a memória coletiva trouxeram partes desse segredo à superfície. Não como um fechamento definitivo, mas como um registro que transforma indagação em denúncia. Quando pensamos nas lições que este caso entrega, duas se destacam. A primeira é a urgência de proteger comunidades tradicionais que dependem de ecossistemas frágeis e que muitas vezes são alvos fáceis de operadores ilegais.
A segunda é a importância de um sistema de justiça capaz de atuar com celeridade e profundidade em ambientes complexos, onde provas materiais são tênues e o medo é instrumento de poder. Sem essas duas frentes, o silêncio volta a ser ferramenta de criminalidade. Ainda hoje, em Vila Sossego, o dia 23 tem o peso de um corte. As novas gerações ouvem a história com uma mistura de incredulidade e aceitação. Alguns jovens seguem no rio com medo, outros tentam buscar alternativas. A memória coletiva funciona como um espaço de resistência. Lembrar é também denunciar. Nas reuniões e nas celebrações, fala-se em não esquecer, em manter acesa a lembrança dos que se foram, em exigir que as próximas gerações tenham direito à proteção que faltou àquelas que partiram naquele março. Para quem acompanha este caso como observador, o convite é simples e ao mesmo tempo profundo. Ouvir com atenção, reconhecer a fragilidade dessas histórias e cobrar postura das instituições. O caso dos 14 pescadores de Vila Sossego é mais do que um desaparecimento. É um episódio que conecta a economia ilegal, vulnerabilidade comunitária e a necessidade de memória ativa. A verdade parcial que emergiu, conforme relatos, confissões e laudos, já mudou o destino da vila. Mas a busca por justiça plena continua, quase 4 décadas depois, entre arquivos empoeirados, lembranças vivas e rostos que insistem em nomear aqueles que não puderam voltar naquele março. Se esta narrativa tocou você e você se interessa por investigações históricas, por favor, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Conte para outras pessoas que possam conhecer ou recordar detalhes. Informações locais muitas vezes ajudam a preencher lacunas. No fim, restam perguntas que não aceitam resposta fácil. Quem financiou realmente a operação? Como estruturas de poder conseguem, por tanto tempo, funcionar à margem da lei? E, sobretudo, como transformar a lembrança em políticas que protejam vidas? O segredo que os 14 pescadores carregaram naquela manhã de 1986 não foi apenas sobre um crime. Foi sobre a maneira como uma economia ilegal se entrelaça ao cotidiano de comunidades que dependem do rio. Desvendar o segredo foi para muitos trazer à tona uma verdade dura. Quando a natureza vira mercadoria sem controle, o preço pode ser a própria vida. Enquanto a vila coloca flores na cruz da praia e acende velas na igreja, o pedido de quem ficou é sempre o mesmo: não esquecer. Lembrar é uma forma de justiça. Lembrar é garantir que as vozes daqueles que partiram continuem a falar por meio dos vivos. E lembrar é talvez o primeiro passo para que o segredo que custou tanto não volte a se repetir em outra margem, em outro rio, em outra manhã silenciosa. Se você tiver informações, lembranças familiares, documentos ou imagens relacionadas ao caso, deixe um comentário ou procure as organizações locais que acompanham memória e direitos humanos na região. Compartilhar conhecimento pode ser um ato de reparação. E se quiser continuar acompanhando casos semelhantes sobre a Amazônia e conflitos socioambientais, assista ao vídeo relacionado que aparece na tela ao final. Lá, aprofundamos outro episódio de violência ligada à exploração ilegal e à luta das comunidades ribeirinhas. Obrigado por escutar.